Porque hoje, no final da tarde, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, pediu demissão do seu cargo numa reunião com o presidente Lula. Te surpreende essa demissão de Lupe, Kertzmann? Não, o que me surpreende é ele ainda ter ocupado o cargo até hoje, né, Paulo? Porque vamos combinar. Primeiro que esse senhor não deveria nem sequer ter sido algum dia nomeado ministro da Previdência. Eu já disse aqui no Tox, eu já desfilei aqui no Tox a folha corrida dele com relação à justiça em anos anteriores. Ele foi ministro do Trabalho da Dilma Rousseff e caiu por irregularidades relacionadas entre uma ONG e a pasta que ele ocupava, que era a pasta do trabalho. Ele, à época, negava qualquer tipo de relacionamento, mas houve o vazamento de imagens mostrando ele viajando num jatinho de um empresário de uma ONG que mantinha contratos irregulares com o Ministério do Trabalho. Isso era o de menos, porque depois ele teve outros enroscos. Agora mesmo, já na presidência, ocupando o Ministério da Previdência, ele nomeou, o Paulo Leite, um perito, esse era o cargo, para o Ministério da Previdência, mas esse perito ele era acusado, ele era investigado por fraude. E o próprio Lupe se disse responsável pelo presidente do INSS, porque é um cargo de confiança, foi alguém nomeado por ele. Então a minha surpresa era ele ter estado no cargo até hoje. Mas o presidente Lula, vamos combinar, está longe de ser uma pessoa rígida, né, com problemas relacionados à corrupção, mas longe de verdade. Além disso, tinha as questões políticas, porque o Lula, já extremamente fragilizado no Congresso Nacional, não queria perder e não quer perder o apoio do PDT, que é o partido do Lupe. Tanto não quer que o novo ministro que já foi anunciado, ele também é do PDT, Volney Queiroz, que é o número 2 da pasta. Ou seja, tudo como dantes, Paulo, está tudo dominado. O Volney assumiu, o Lupe saiu, em meio ao escândalo, que é um escândalo bárbaro, porque, Claré, o que me enoja nesse escândalo é a arquitetura. Ontem nós falamos um pouco sobre isso. Tirando migalhas dos aposentados, migalhinhas dos aposentados, para fazer 7 trilhões de reais, é isso? Ou bilhões de reais? 7 bilhões de reais em desvio. 6,3 bilhões. 6,3, quase 7 bilhões de reais em desvios. Hoje em dia a gente está falando em escândalos tão rotineiramente que a gente faz confusão já de milhão, bilhão e trilhão. Mas são quase 7 bilhões de reais que foram desviados, tirando 30, 40 reais da conta de cada aposentado ou pensionista. Esse senhor, como bem lembrou Ricardo Kertzmann, não deveria sequer ter permanecido onde ficou, né? Pois é, mas o Kertzmann chamou atenção para uma questão importante, Paulo. Saiu o Lupe e entrou outro, né, do PDT, ou seja, o partido continua ali. Eu fico pensando, será que o Lupe, que realmente tinha que sair, né? É uma pena que ele mesmo pediu para sair, né? O Lula, se tivesse um pouquinho de vergonha na cara, teria exonerado, né, o Lupe, mas não fez. Eu fico perguntando, será que o Lupe não mantém influência, já que é do mesmo partido, são correligionários? Será que, de fato, esse pedido de demissão, ele resolve a questão, ou pelo menos para com o sangramento? Não sei, eu tenho dúvidas. Para quem quer saber quem é o novo presidente, né? Volney Queiroz é o número 2 de Lupe. Ele é ex-deputado e ele participou da reunião do Conselho de Previdência Social em 2023, quando o Lupe foi alertado pelas fraudes cometidas no INSS. O Volney estava na mesma reunião. Ele é o número 2 do Ministério da Previdência. O que o Lula fez foi tirar Lupe dos holofotes, porque o escândalo patrocinado por Lupe, porque é patrocinado. Quando você sabe de uma coisa e você não toma nenhuma atitude, você está sendo conivente, portanto, patrocinando aquele escândalo. Esse escândalo patrocinado por Lupe tinha o conhecimento de Volney, que era o número 2 de Lupe. Portanto, é difícil entender que vai mudar alguma coisa. Como disse Claré, não será um pau-mandado? Não será um títere, uma marionete? É difícil entender como esse governo tem dificuldade para entender as mínimas questões morais e as mínimas questões de transparência.
E não fazem questão de assim fazê-lo. Puseram Volney para não perder o apoio do PDT, porque as bases do governo no Congresso Nacional estão desmontando. Estão ruindo as bases do governo no Congresso Nacional. Então, se perder o PDT e o seu número de deputados federais e senadores, vai complicar muito a vida do governo federal. E aí mantém aquele que estava na reunião onde foi avisado que tinha fraude. É a vida.